devida cautela judiciária. Sim, com efeito, ouviu Miss Brent. Um velho cavalheiro muito distinto pensava lá consigo. Bem diferente do tipo de homem que a gente costuma encontrar nas pensões de beira-mar. Evidentemente, a senhora ou senhorita Oliver tinha boas relações. Conhece bem esta região? Perguntou o juiz Orgrave. Já estive na Cornualha e em Torquay, mas é a primeira vez que venho a esta parte de Devon. Eu também nunca estive por aqui, disse o juiz. O táxi partiu. O chofer do segundo veículo perguntou: Não querem sentar-se para esperar? De modo algum, respondeu Vera, decidida. O capitão Lombard sorriu e observou. Aquela parede, banhada pelo sol, tem um aspecto mais atraente. A não ser que prefira ir para dentro da estação. Não mesmo. É uma delícia ver pelas costas esse sufocante trem. Sim, viajar de trem com esse tempo é uma prova para os nervos. A resposta de Vera foi convencional. Espero que dure. O tempo, quero dizer. Os nossos verões da Inglaterra são traiçoeiros. Lombard perguntou, com uma ligeira falta de originalidade. Conhece bem essa região? Não. Nunca estive aqui. E Vera acrescentou, resolvida a esclarecer imediatamente a sua posição. Nem sequer, ainda, encontrei meu empregador. Seu empregador? Sim, sou secretário do Sr. Owen. Ah, compreendo. As maneiras do capitão mudaram imperceptivelmente. Tornaram-se um pouco mais seguras e mais desembaraçado no seu tom. Não acha isso um tanto fora do comum? Perguntou. Vera riu. Ah, não me parece. A secretária particular desse senhor adoeceu subitamente. Telegrafou a uma agência pedindo uma substituta e enviaram a mim. Então foi isso. Mas suponhamos que o emprego não lhe agrade quando lá chegar. Vera tornou a rir. Bem, afinal é uma coisa temporária, um trabalho de férias. Tenho meu emprego permanente numa escola de meninas. A verdade é que estou encantada com a ideia de conhecer a Ilha do Negro. Tem-se falado muito dela nos jornais. Será mesmo tão fascinante assim? Não sei, nunca a vi. Realmente? O Owen deve ter muito amor a ela. Por favor, diga-me que espécie de gente é essa família? A situação é um tanto esquerda, pensou Lombard. Qual será o mais certo? Devo conhecê-los ou não? E apressou-se a dizer. Há uma vespa caminhando no seu braço. Não! Fique completamente imóvel. Saltou sobre o fictício inseto com um gesto convincente. Pronto. Lá se foi. Ah, muito obrigada. Vê-se muitas vespas neste verão. Sim, creio que seja por causa do calor. Sabe, por acaso, quem é que estamos esperando? Não faço a menor ideia. Ouviu-se o apito agudo e prolongado de um trem, que se aproximava, e Lombard observou. Deve ser este o trem. Um homem alto, de aspecto militar, apareceu à saída da estação. Tinha o cabelo grisalho, cortado a cadete, e um bigode branco corretamente aparado. Seu carregador, que vacilava um pouco sob o peso de uma sólida mala de couro, indicou Vera e Lombard. Vera adiantou-se com um ar competente e disse: Sou a secretária do Sr. Owen. Temos um carro aqui, à espera. E acrescentou: Este é o Sr. Lombard. Os desbotados olhos azuis, perspicazes, a despeito da idade, avaliaram Lombard. Por um instante, o juízo que fez dele transpareceu no seu olhar. Se ali houvesse alguém capaz de lê-lo, um belo rapaz, mas há nele qualquer coisa de falso. Subiram os três no táxi, atravessaram as ruas sonolentas da cidadezinha e rodaram pela distância de 1 milha na estrada de Plymouth, mergulhando depois no labirinto de azinhagas verdes, estreitas e íngremes. Esta parte de Devon me é completamente desconhecida. Moro no leste do condado, sobre a fronteira de Dorset. Realmente, é um lugar encantador,
disse Vera. Estas colinas, esta terra vermelha, e tudo de um verde tão luxuriante. Um pouco fechado, comentou Lombard. Quanto a mim, prefiro o campo aberto, onde se possa ver o que se aproxima. Tem andado bastante por este mundo, imagino? Perguntou-lhe o general MacArthur. Lombard deu de ombros. Tenho estado aqui e ali, senhor. Lá consigo pensava. Agora vai perguntar se tenho idade suficiente para ter estado na guerra. É a pergunta que sempre fazem esses velhos militares. O general MacArthur, porém, não mencionou a guerra. Capítulo 2, parte 2. Subiram uma encosta e desceram por um caminho em zigue-zague até Sticklehaven, simples amontoado de casinholas, com 1 ou 2 barcos de pesca postos a seco na praia. Iluminada pelo sol poente, avistaram pela primeira vez a Ilha do Negro, que sobressaía do mar ao sul. Fica bem longe, disse Vera, surpreendida. Fizera dela uma ideia diferente, próxima da costa e coroada por uma bela casa branca. Mas não se via casa alguma, apenas a silhueta abrupta do rochedo, que lembrava vagamente uma gigantesca cabeça de negro. Seu aspecto era um tanto sinistro. Vera teve um leve estremecimento. Diante de uma pequena estalagem, os 7 estrelos, estavam sentadas 3 pessoas. A figura idosa e encurvada do juiz, a forma ereta de Miss Brent, e um terceiro homem, um homenzarrão, expansivo, que caminhou para eles e apresentou-se. Decidimos esperar pelos senhores, a fim de fazer uma só viagem. Permitam que me apresente. Meu nome é Davis. Natal, na África do Sul, é minha terra natal. Riu alegremente. O juiz Wargrave olhou para ele com viva malevolência. Parecia lamentar que não pudesse mandar evacuar a sala do tribunal. Miss Brent, visivelmente, não sabia ao certo se gostava ou não dos coloniais. Alguém aceita um traguinho antes de embarcarmos? Perguntou hospitaleiramente o Sr. Davis. Como ninguém se mostrasse tentado, ele virou-se e acenou com o dedo. Então, não convém demorar mais. Os amáveis donos da casa devem estar à nossa espera. Talvez tivesse notado o estranho constrangimento que se apossou dos outros componentes do grupo. Era como se a menção dos donos da casa tivesse um curioso efeito paralisante sobre os hóspedes. Respondendo ao aceno de Davis, o homem desgrudou-se do muro próximo, a quem estivera encostado, e caminhou para eles. Seu andar, glingado, proclamava o homem do mar. Tinha um rosto curtido pelo sol e pelo vento, e uns olhos escuros, de expressão ligeiramente evasiva. Estão prontos para partir, senhoras e senhores? Perguntou na sua macia voz de Devon. O barco está esperando. 2 cavalheiros vêm de automóvel, mas o Sr. Owen deu ordem de não esperá-los, pois não se sabe a que hora chegarão. O grupo levantou-se e o barqueiro conduziu-os ao longo de um pequeno mole, a que estava encostada uma lancha a motor. É um barco muito pequeno, disse Emily Brent. O dono da lancha replicou persuasivamente. É um belo barco este, dona. Pode-se ir nele a Plymouth, enquanto o diabo esfrega um olho. Mas nós somos muitos, objetou o juiz Wargrave. A lancha levaria o dobro, senhor. Philip Lombard falou na sua voz agradável e fluente. Não há perigo. Um tempo maravilhoso, o mar sem ondas. Meio hesitante, Miss Brent permitiu que ajudassem a entrar na embarcação. Os outros seguiram-na. Por ora, ainda não havia confraternização entre o grupo. Era como se cada um dos que o formavam constituísse um enigma para os outros. Estavam para largar quando o guia estacou com o croque na mão. Um automóvel vinha chegando pela íngreme estradinha que descia para a aldeia. Um automóvel tão possante, tão superlativamente belo, que tinha todo o aspecto de uma aparição. À direção vinha um moço com os cabelos ondulando ao vento. Banhado pelo resplendor purpurino do pôr do sol,
não pareciam um homem, mas um jovem deus, um deus-herói, saído de alguma saga escandinava. Premiu a buzina, e um potente rugido ecoou nos rochedos da baía. Foi um momento fantástico. Nesse instante, Anthony parecia ser mais do que um mortal. A recordação desse momento ficou impressa na memória de mais de um dos presentes. Capítulo 2, parte 3. Sentado junto ao motor, Fred Narracott pensava lá consigo que no seu barco viajava um grupo bem singular. De maneira nenhuma, aquelas pessoas combinavam com a ideia de como deviam ser os hóspedes do Sr. Owen. Havia esperado gente mais fina, senhoras e cavalheiros vestidos com trajes náuticos, todos riquíssimos e de ar muito importante. Estes em nada se pareciam com os visitantes do Sr. Elmer Robinson. Um leve sorriso assomou aos lábios de Fred, quando se lembrou dos hóspedes do milionário. Aquilo sim era gente. E a quantidade de bebida que consumiam, bom Deus! O tal Sr. Owen devia ser um cavalheiro de tipo muito diferente. Era engraçado, pensou Fred, que ainda não tivesse posto os olhos em Owen, ou em sua senhora tampouco. O homem ainda não viera nem uma só vez à aldeia. Tudo fora encomendado e pago por aquele Sr. Morris. As instruções eram sempre muito claras, e o pagamento pronto, mas assim mesmo, aquilo era esquisito. Os jornais descreviam Owen como um homem algo misterioso. Narracott concordava com os jornais. Talvez, afinal de contas, fosse realmente Miss Gabrielle Turr quem comprara a ilha. Mas teve de abandonar a hipótese ao examinar de novo os seus passageiros. Gente assim não era possível. Nenhum deles parecia ter qualquer coisa que ver com uma estrela de cinema. Fred Narracott inventariou-os com isenção de ânimo. Uma velha solteirona cheia de azedume. Conhecia-as demasiado bem. Na certa, seria uma mulher de maus bofes. Um velho militar cheirando a caserna. Uma moça bem simpática, mas de classe comum, sem traço algum de glamour ou de Hollywood. O cavalheiro rude e jovial. Esse não era um cavalheiro de verdade. Comerciante aposentado, isso é o que ele é, pensou Fred. O outro cavalheiro, o magro com cara de faminto e olhos vivos, era esquisito. Isso era. Talvez, afinal de contas, tivesse algo que ver com o cinema. Não. Na lancha só havia um passageiro satisfatório. O último a chegar, o que viera de automóvel. E que automóvel! Um carro como aquele nunca fora visto em Sticklehaven. Devia custar centenas e centenas de libras um carro assim. O moço era perfeito. Nascera rico, e isso não tinha dúvida. Se todos fossem como ele, então Fred os entenderia. Coisa esquisita, pensando bem. Tudo aquilo era singular. Muito singular. Capítulo 2, parte 4. Tef, tef, tef. A lancha deu volta ao rochedo e finalmente apareceu a casa. O lado sul da ilha era bem diferente. Tinha um suave declive para o mar. Ali se achava a casa, com a frente para o sul, baixa e quadrada, de aspecto moderno, com janelas arredondadas que deixavam entrar toda a luz. Uma bela casa. Uma casa que correspondia às expectativas. Fred Narracott apagou o motor, e a embarcação penetrou suavemente num pequeno canal natural que havia entre as rochas. Deve ser difícil encostar aqui com mau tempo, observou Lombard. E Fred Narracott, em voz alegre, não se pode desembarcar na Ilha do Negro quando o vento sopra do sudeste. Às vezes, a ilha fica sem comunicação com a terra, por uma semana ou mais. O abastecimento deve ser difícil, observou Vera Clayton. É que uma ilha tem de pior. Todos os problemas domésticos são tão incomodativos. A lancha roçou na rocha. Fred Narracott saltou, e juntamente com Lombard, ajudou os outros a desembarcar. Narracott amarrou o barco a uma argola encravada no rochedo. Depois, ensinou o caminho
pelos degraus talhados na pedra. Ah, que lugar encantador! Disse o general MacArthur. Mas no íntimo sentia-se inquieto. Raio de lugar esquisito! Depois de subir os degraus e alcançar um terraço lá em cima, o grupo reanimou-se. Um correto mordomo esperava os visitantes, à porta aberta da casa. Seu ar sereno e grave tranquilizou-os. E depois, a própria casa era muitíssimo atraente, e magnífica a vista que se descortinava do terraço. O mordomo avançou, curvando-se levemente. Era um homem alto e esguio, de cabelos grisalhos e muito respeitável. Queiram ter a bondade de vir por aqui, disse ele. No vasto hall, as bebidas já estavam à disposição. Todas as garrafas. Anthony Marston alegrou-se um pouco. Estivera pensando que aquilo era muito estranho. Ninguém da sua igualha. Que teria Badger na cabeça ao misturá-lo com aquela gente? Contudo, não se podia criticar as bebidas. E havia gelo de sobra também. Que dizia aquele mordomo? O Sr. Owen, uma infeliz demora. Não podia estar com ele antes do dia seguinte. Instruções. Tudo o que desejassem. Não gostariam de ir até seus quartos? O jantar seria às 8 horas. Capítulo 2, parte 5. Vera seguira a esposa do mordomo até o andar superior. A mulher abriu uma porta ao fundo de um corredor, e Vera entrou num delicioso quarto de dormir, com uma enorme janela que dava para o mar, e uma outra voltada para o leste. A moça deixou escapar uma exclamação de prazer. Espero que tenha aqui tudo o que deseje, senhorita, dizia a Sra. Rogers. Vera olhou em redor de si. Suas malas tinham sido trazidas para cima e abertas. A um lado do quarto havia uma porta que dava para um quarto de banho, revestido de azulejos azuis. Sim, acho que tenho tudo, apressou-se a responder. Quando precisar de alguma coisa, é só tocar a campainha, senhorita. A Sra. Rogers tinha uma voz monótona, sem entonação. Vera olhou para ela, com curiosidade. Que branco e exangue fantasma de mulher! A aparência era muito respeitável, com o cabelo repuxado para trás e o vestido preto. Estranhos olhos claros, que estavam sempre a bulir de um lado para o outro. Parece ter medo da própria sombra, pensou Vera. Sim, era isso. Uma criatura assustada. Parecia uma mulher que vive presa de um medo mortal. Um pequeno arrepio subiu pela espinha de Vera. De que diabo tinha medo aquela mulher? Sou a secretária do Sr. Owen, disse amavelmente. Sem dúvida já sabe. Não, senhorita, não sei de nada, respondeu a Sra. Rogers. Tenho apenas uma lista das senhoras e cavalheiros e dos quartos que devem ocupar. A Sra. Owen não lhe falou a meu respeito? A mulher do mordomo bateu as pestanas. Ainda não vi a Sra. Owen. Chegamos apenas há 2 dias. Gente extraordinária, esses Owen, pensou Vera. Depois, em voz alta, perguntou. Quantos empregados são aqui? Só eu e Rogers, senhorita. Vera carregou o senho. 8 pessoas na casa, 10 com os donos. E só um casal para atender a todos? A Sra. Rogers disse. Sou boa cozinheira, e Rogers cuida da casa. Eu não sabia, naturalmente, que iam vir tantas pessoas. Mas pode dar conta do serviço? Ah, sim, posso, muito bem. Se vierem muitos visitantes, com frequência, talvez a Sra. Owen possa arranjar mais algumas empregadas. Espero que sim, disse Vera. A Sra. Rogers virou-se para sair. Seus pés moviam-se sem ruído sobre o assoalho. Escoou-se do quarto como uma sombra. Vera caminhou para a janela e sentou-se no sofá que ali havia. Sentia-se levemente perturbada. Tudo aquilo, de certo modo, era um pouco esquisito. A ausência dos Owen, a pálida e fantasmal empregada. E os hóspedes. Sim, os hóspedes também eram singulares. Que grupo mais desigual. Gostaria de ter visto os Owen, pensou Vera. Tinha vontade de saber um pouco como são eles. Levantou-se e caminhou desassossegadamente pelo quarto. Um perfeito quarto de dormir, todo decorado em estilo moderno. Tapetes cor de marfim no lustroso piso de parquet. Paredes pintadas em tons suaves. Um comprido espelho cercado de luzes. O consolo da lareira
despido de quaisquer ornamentos, a não ser um enorme bloco de mármore branco, com a forma de um urso, exemplar de arte moderna, e que se seria um relógio. Por cima dele, numa resplandecente moldura de cromo, havia um grande retângulo de pergaminho, um poema. Vera postou-se diante da lareira e leu-o. Era a velha historieta infantil em versos, que lhe fez lembrar dos seus tempos de criança. 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou e então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir não é biscoito. Um deles cai no sono e então ficaram 8. 8 negrinhos vão a Devon de charrete. Um não mais quis voltar e então ficaram 7. 7 negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta e então ficaram 6. 6 negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A um pica uma orelha e então ficaram 5. 5 negrinhos no fórum a tomar os ares. Um ali foi julgado, então ficaram 2 pares. 4 negrinhos no mar, a um tragou de vez. O arenque defumado, então ficaram 3. 3 negrinhos passeando no zoo, e depois? O urso abraçou um, então ficaram 2. 2 negrinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então ficou só um. Um negrinho aqui está a sós, apenas um. Ele então se enforcou e não ficou nenhum. Vera sorriu. Claro, estavam na Ilha do Negro. Foi de novo sentar-se à janela, olhando o mar. Como era grande o mar! Daqui não se via terra em parte alguma, apenas a vastidão do azul das ondas, refugindo ao sol poente. O mar, tão pacífico hoje, e às vezes tão cruel. O mar que nos arrasta para as profundezas. Afogado. Encontrado afogado. Afogado no mar. Afogado. 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 Não. Não queria lembrar-se. Não queria pensar naquilo. Tudo isso eram coisas do passado. Capítulo 2, parte 6. O Dr. Armstrong chegou à Ilha do Negro no momento em que o sol mergulhava no oceano. Durante o trajeto, havia palestrado com o barqueiro, um homem do lugar. Estava ansioso por saber alguma coisa sobre os proprietários da Ilha do Negro, mas o tal Narracott parecia singularmente mal informado, ou talvez não estivesse disposto a falar. Em face disso, o médico pôs-se a falar do tempo e da pesca. A longa viagem de automóvel deixara-o cansado. Doíam-lhe os olhos. Quem viaja para o oeste tem o sol pela frente. Sim, estava muito cansado. O mar e a perfeita paz. Disse o que precisava. Gostaria, com efeito, de gozar umas longas férias, mas não se podia permitir tal luxo. Financeiramente, é claro que podia. Mas como abandonar essa clínica? Hoje em dia, é-se depressa esquecido. Não, agora que havia triunfado, devia continuar na dobradora. Assim mesmo, pensava ele, esta noite, imaginarei que não vou voltar, que acabei com Londres, com a Harley Street e tudo mais. Havia qualquer coisa de mágico numa ilha. A simples palavra despertava a fantasia. Perdia-se o contato com o mundo. Uma ilha era um mundo à parte, um mundo do qual nunca se regressará, talvez. Estou deixando a minha vida cotidiana para trás, pensou ele, e sorrindo para si mesmo, começou a fazer planos, fantásticos planos de futuro. Ainda estava a sorrir, quando subiu os degraus talhados na rocha. No terraço, um cavalheiro idoso estava sentado numa cadeira. Ao vê-lo, o Dr. Armstrong teve a impressão de que o seu rosto lhe era vagamente familiar. Onde vira aquela cara de rã, aquele pescoço de tartaruga, aquela postura encurvada e, sim, aqueles olhinhos pálidos e argutos? Claro, o velho Wargrave. Prestara depoimento uma vez perante ele. Parecia sempre meio adormecido, mas era ladino como ninguém quando se tratava de uma questão legal. Tinha um grande poder sobre os jurados. Dizia-se que podia influir quando e como quisesse na decisão do júri. Por uma ou duas vezes, tinha-o levado a condenar o réu contra todas as expectativas. Um juiz verdugo, era como chamavam alguns. Esquisito lugar para encontrá-lo, aqui, fora do mundo. Capítulo 2, parte 7. O juiz Wargrave pensava com seus botões. Armstrong, lembro-me dele no banco das testemunhas.
muito correto e cauteloso. Todos os médicos são uns grandíssimos tolos. Os de Harley Street são os piores. E sua memória deteve-se com malevolência num suave indivíduo com quem se tinha avistado recentemente naquela mesma rua. As bebidas estão no hall, resmungou para o outro. E o Dr. Armstrong: devo primeiro apresentar meus respeitos aos donos da casa. O juiz Wargrave tornou a cerrar os olhos, parecendo-se mais do que nunca com um réptil, e disse: isso o senhor não poderá fazer. O Dr. Armstrong sobressaltou-se. Por que não? Não há donos da casa. Um curioso estado das coisas. Não entendo esse lugar. O Dr. Armstrong encarou durante um longo momento. Estava já a pensar que o velho caíra no sono, quando Wargrave disse repentinamente: conhece Constance Hamilton? Hã? Não, receio que não. Não tem importância, continuou o juiz. Uma mulher muito vaga, e com uma letra praticamente ilegível. Estava justamente me perguntando se não errei de casa. O Dr. Armstrong abanou a cabeça e entrou. O juiz Wargrave refletia a respeito de Constance Hamilton, uma criatura em quem a gente não se podia fiar, como todas as mulheres. Passou então a ocupar-se das mulheres que ali estavam, na casa. A solteirona de lábios compridos e a moça. Não dava nada pela moça, uma sujeitinha sem emoções. Não eram 3 mulheres, contando-se com a Rogers. Curiosa criatura, que parecia andar num susto mortal. Um casal respeitável que conhecia o seu ofício. Como Rogers aparecesse no terraço nesse instante, o juiz perguntou-lhe: sabe se Lady Constance Hamilton está sendo esperada? Rogers olhou admirado para ele. Que eu saiba não, senhor. O juiz alçou as sobrancelhas, mas limitou-se a emitir um grunhido. Lá consigo pensou: Ilha do Negro, hein? Aqui há marosca. Capítulo 2, parte 8. Anthony Marston estava no banho. Deliciava-se com a água fumegante. A longa viagem de automóvel deixaram-o com cãibras nos braços e nas pernas. Muito poucos pensamentos lhe passavam pela cabeça. Anthony era um homem de sensações e de ação. Agora que eu estou aqui, acho que devo meter para frente, pensou. Em seguida, afastou do espírito qualquer pensamento. Água quente e fumegante, membros cansados, daqui a pouco fazer a barba. Um coquetel, jantar e depois. Capítulo 2, parte 9. O Sr. Bloor estava dando o laço na gravata. Não era muito hábil nessas coisas. Tinha boa aparência? Supunha que sim. Ninguém fora muito cordial com ele. Engraçado como se entreolhavam, como se soubessem. Bem, tudo dependia dele. Não queria fazer nenhuma asneira. Ergueu os olhos para os versos infantis, acima do consolo da chaminé. Bela ideia por aquilo ali. Lembro-me desta ilha quando era garoto, pensou. Nunca me passou pela cabeça que viria a fazer semelhante trabalho numa casa aqui. Talvez seja muito bom que a gente não possa prever o futuro. Capítulo 2, parte 10. O general MacArthur franzia o sobrolho de si para si. Com os diabos, aquilo era esquisitíssimo. Não se parecia, em absoluto, com o que fora levado a esperar. Por dar cá aquela palha, inventava uma desculpa para ir embora. Largar aquilo de mão. Mas a lancha havia voltado para a terra firme. Ele teria de ficar. O tal Lombard, por exemplo, era um sujeito estranho. Não era honesto. Juraria que o homem não era honesto. Capítulo 2, parte 11. Ao som do gongo, Philip Lombard saiu do seu quarto e caminhou para a escada. Movia-se como uma pantera, suavemente, sem ruído. Demais, havia em toda a sua pessoa qualquer coisa de pantera. Um animal de presa, agradável aos olhos. Lombard sorria para consigo. Uma semana, hein? Ia gozar bem essa semana. Capítulo 2, parte 12. No seu quarto, Emily Brent, vestida de seda preta, pronta para o jantar, lia sua Bíblia. Movia os lábios, formando as palavras. Os idólatras
mergulham no abismo que eles próprios cavaram, na armadilha que